Hoje, vamos tocar em uma das feridas mais profundas que um relacionamento pode infligir: a traição. E faremos isso através da história de Isabel, uma mulher de 55 anos, que descobriu da forma mais devastadora que os 30 anos de seu casamento foram construídos sobre uma mentira. A descoberta a quebrou. O chão sob seus pés desapareceu, e tudo o que ela acreditava ser sólido e real se desfez em pó. A dor não era apenas sobre o ato dele, era sobre a sensação de ter sido tola, cega, ingênua. Ela se perguntava, em um ciclo de tortura mental: como eu não vi? Como pude ser tão estúpida? Mas a história de Isabel nos força a fazer uma pergunta ainda mais perturbadora. E se, em um nível muito profundo, inconsciente, uma parte dela já soubesse? E se os sonhos estranhos que ela vinha tendo, a ansiedade sem nome que sentia no peito, os pequenos sinais que sua mente racional se recusava a conectar, fossem, na verdade, mensagens? Mensagens de sua sombra, de sua intuição, tentando desesperadamente alertá-la de uma verdade que sua consciência não estava pronta para suportar? E se a maior dor da traição não for a mentira do outro, mas a descoberta de nossa própria capacidade de auto-engano? Aos 55 anos, Isabel tinha uma vida que de fora parecia a definição de estabilidade. Casada com Miguel desde os 25, eles eram o casal modelo de seu círculo social. Tinham 2 filhos criados, uma casa bonita, uma história compartilhada. Miguel era um engenheiro respeitado, um homem previsível, calmo. Isabel, uma professora de história aposentada, dedicava seus dias à jardinagem, ao voluntariado e à manutenção de um lar harmonioso. A identidade de Isabel estava profundamente entrelaçada com a de seu casamento. Ela era a esposa de Miguel. Sua rotina, suas amizades, até mesmo seus pensamentos eram moldados por essa união. Ela se orgulhava da solidez de sua relação. Enquanto via as amigas passarem por divórcios e crises, ela se sentia segura em seu porto. Nós somos diferentes, ela dizia. Nós somos parceiros. Nós nos respeitamos. Essa crença na estabilidade era o pilar de sua existência. Ela não era uma mulher que gostava de surpresas ou de grandes dramas. Ela valorizava a previsibilidade, a rotina, a sensação de segurança que um relacionamento de longa data parecia oferecer. Ela havia investido sua vida inteira na construção daquele castelo. E por isso mesmo, ela se tornou cega para as rachaduras que começavam a aparecer em suas muralhas. Ela não queria ver, porque ver significaria admitir que seu castelo, sua fortaleza, poderia ser feita de areia. A traição não começou no dia em que foi descoberta. Ela foi construída sobre uma fundação de pequenos sinais ignorados e verdades inconvenientes varridas para debaixo do tapete. A primeira cena se passa cerca de 1 ano antes da descoberta. Miguel, um homem de hábitos, de repente começou a ter reuniões de trabalho que se estendiam até tarde da noite. É um projeto novo, muito exigente, ele explicava. Isabel, que sempre confiou nele, aceitava sem questionar. Mas uma noite, ela ligou para o celular dele e ele não atendeu. Preocupada, ela ligou para o escritório. O guarda noturno atendeu e disse: Dona Isabel, não tem ninguém aqui. O prédio está vazio desde as 6 da tarde. Quando Miguel chegou, horas depois, e ela o confrontou, ele teve uma resposta rápida. A reunião foi em um café perto do escritório. Esqueci de avisar. A explicação era fraca, mas Isabel escolheu acreditar. Era mais fácil acreditar em uma desculpa esfarrapada do que confrontar a possibilidade de uma mentira. A segunda cena envolve o celular. Miguel, que sempre deixou o celular largado pela casa, de repente passou a tratá-lo como um apêndice de seu corpo. Ele o levava para o banheiro, colocava-o com a tela virada para baixo na mesa de cabeceira. Mudou a senha. Quando Isabel, em tom de brincadeira, perguntou por que tanto segredo, ele respondeu com uma irritação desproporcional. É privacidade, Isabel. Será que não posso ter um pingo de privacidade nesta casa? A reação dele a assustou. Uma pequena voz dentro dela sussurrou: isso não é normal. Mas ela a silenciou, dizendo a si mesma que estava sendo paranoica, invasiva. A terceira cena foi a menção de um novo nome: Camila, uma nova colega de trabalho. A Camila me ajudou com a planilha.
A Camila tem umas ideias ótimas. O nome aparecia com uma frequência que começou a incomodar Isabel. Um dia, no extrato do cartão de crédito, ela viu a cobrança de um presente caro, de uma joalheria. O aniversário dela já havia passado. O Natal estava longe. Quando ela perguntou, Miguel ficou pálido. Ah, isso. Foi um presente de despedida para uma funcionária que se aposentou. Um presente coletivo do departamento. Novamente, a história não se encaixava, mas a alternativa era impensável. E Isabel, mais uma vez, escolheu a cegueira confortável em vez da dolorosa clarividência. Apesar de sua recusa consciente em ver, o corpo e a psique de Isabel sabiam que algo estava errado. Ela começou a ter uma ansiedade flutuante que a acordava no meio da noite com o coração disparado. Começou a ter sonhos perturbadores. Sonhava que estava em sua própria casa, mas todos os móveis haviam sido trocados, que ela era uma estranha em seu próprio lar. A descoberta aconteceu de forma banal e brutal. Em um sábado, enquanto usava o computador da família, uma notificação de e-mail apareceu na tela. O e-mail era de Miguel para Camila. O assunto era nossa viagem. O coração de Isabel parou. Com as mãos trêmulas, ela clicou e leu. Leu sobre planos de um futuro juntos, sobre o amor que sentiam, sobre a vida cinzenta que Miguel tinha com a esposa. A dor foi indescritível. Não foi apenas a dor da traição, mas a dor da humilhação. A sensação de ter sido feita de tola por tanto tempo. Cada mentira, cada desculpa esfarrapada, cada sinal que ela ignorou voltou para assombrá-la, agora sob a luz cruel da verdade. Ela não se sentia apenas traída por ele. Sentia-se traída por si mesma, por sua própria ingenuidade. O chão que ela pisava, a identidade de esposa respeitada em um casamento sólido, tudo se desfez. Ela se olhou no espelho e viu uma estranha, uma mulher que havia vivido uma mentira. A dor não era apenas sobre perdê-lo, era sobre ter perdido a si mesma em uma ilusão que ela mesma ajudou a sustentar. A experiência de Isabel ilustra uma verdade profunda sobre a psique humana. O inconsciente sabe. Enquanto nossa mente consciente, nosso ego, está ocupada em manter o status quo, em proteger nossa imagem e em evitar a dor, nosso inconsciente está constantemente captando informações, percebendo as nuances, conectando os pontos. Jung diria que a sombra de Isabel, a parte dela que não estava comprometida com a persona da esposa feliz em um casamento perfeito, sabia da traição. A sombra é muitas vezes a portadora de verdades inconvenientes que o ego não quer encarar. Essas verdades emergem de formas simbólicas. A ansiedade inexplicável de Isabel, seus sonhos de ser uma estranha em sua própria casa, eram mensagens diretas de sua psique. O sonho não era sobre os móveis, era sobre seu casamento. A casa era seu relacionamento, e ele já não era mais o seu lar, já havia sido redecorado por uma presença estranha. A intuição é muitas vezes a voz da sombra ou do self, nosso centro mais profundo. É aquela sensação no estômago, aquele saber sem saber como se sabe. Isabel sentiu essa intuição várias vezes, mas seu ego racional a descartava como paranoia ou imaginação. Ela não queria ouvir, porque ouvir significaria ter que agir, e agir significaria a destruição do mundo seguro que ela conhecia. O autoengano não era um sinal de fraqueza, mas uma estratégia desesperada de sobrevivência do ego para evitar uma dor que ele considerava insuportável. O confronto com Miguel foi um borrão de dor e acusações. Ele confessou tudo. O caso já durava 2 anos. A dor inicial de Isabel era focada nele, em sua mentira, em sua crueldade. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu semanas depois, em uma noite de insônia. Ela estava sentada na sala escura, revivendo a cena em que encontrou a cobrança da joalheria. Ela se lembrava da palidez dele, da desculpa esfarrapada, e de repente, uma outra memória, muito mais antiga, veio à tona com uma clareza assustadora. Ela se lembrou de um sonho que teve naquela mesma noite, o sonho que ela havia esquecido completamente. No sonho, ela estava em uma joalheria e via Miguel comprando um lindo colar. Ela se aproximava, feliz, pensando que o presente era para ela. Mas Miguel se virava e colocava o colar no pescoço de uma mulher cujo rosto era uma sombra.
e ele olhava para Isabel com um olhar de pena. Ao se lembrar do sonho, Isabel começou a tremer. Não era um sonho premonitório, era um diagnóstico. Sua psique, através da linguagem dos símbolos, havia-lhe contado a verdade exata, meses antes da descoberta. Ela sabia. Em algum nível, ela sempre soube. A ficha caiu e a dor mudou de endereço. A raiva que sentia de Miguel se transformou em uma tristeza profunda por si mesma. A pergunta deixou de ser como ele pôde fazer isso comigo e se tornou como eu pude fazer isso comigo? Como pude ignorar tantos sinais, inclusive os da minha própria alma? O insight de Isabel é o início de uma jornada para a integração da sombra. Neste contexto, a sombra não é algo ruim. Ela é a parte de nós que é instintiva, que vê a verdade nua e crua, sem os filtros sociais do ego. O ego de Isabel precisava acreditar na mentira para manter sua persona de esposa perfeita. A sombra, no entanto, não tem esse compromisso. Ela está comprometida com a verdade da psique. A traição, em muitos casos, é o evento brutal que força o ego a confrontar o conhecimento da sombra. É uma intervenção da psique. A dor é imensa, porque não é apenas a dor da traição externa, mas o colapso do sistema de defesa do ego. O ego percebe que suas estratégias de negação e racionalização falharam. Ele é forçado a admitir: eu não estava no controle. Havia algo que eu não queria ver, e agora sou forçado a ver. Este é um momento de profunda humildade e, potencialmente, de grande crescimento. A pessoa tem uma escolha. Ou ela se identifica com o papel de vítima, culpando apenas o outro, ou ela assume a responsabilidade por sua parte no auto-engano. Assumir a responsabilidade não significa se culpar pela traição do outro. O ato da traição é responsabilidade exclusiva de quem a comete. Mas assumir a responsabilidade por sua própria cegueira, por sua própria recusa em ouvir a intuição, é o que permite a cura e a transformação. É o momento em que a pessoa pode começar a construir uma relação de confiança, não com os outros, mas consigo mesma. É o início da jornada para aprender a ouvir e a honrar a sabedoria que já existe dentro de si. A jornada de Isabel após o insight foi um processo de reaprender a confiar em si mesma. Ela e Miguel se separaram, mas o foco dela deixou de ser ele e passou a ser ela. Ela começou a escrever um diário de sonhos, um pedido de sua terapeuta. Ela anotava cada sonho, por mais estranho que parecesse, e tentava entender sua linguagem simbólica. Ela estava ativamente abrindo um canal de comunicação com seu inconsciente. Ela começou a praticar a atenção plena, a prestar atenção às sensações de seu corpo. Quando sentia um nó no estômago ao conversar com alguém, ela não ignorava mais. Ela parava e se perguntava: o que meu corpo está tentando me dizer? Esta situação é segura para mim? O processo foi assustador. Confiar em sua intuição significava, muitas vezes, ir contra a lógica ou o que era socialmente esperado. Significava dizer não para convites que pareciam bons no papel, mas que não pareciam certos. Significava se afastar de pessoas que todos gostavam, mas que lhe causavam um desconforto inexplicável. Ela estava trocando a segurança externa do mundo de fatos e aparências pela segurança interna de sua própria sabedoria. Lentamente, ela começou a se sentir mais sólida, mais ancorada em si mesma. A ansiedade que a assombrava diminuiu, porque ela não estava mais em guerra com sua própria verdade. Ela estava aprendendo a ser sua própria aliada. A história de Isabel nos convida a uma reflexão profunda sobre nossa relação com a verdade e com nossa própria intuição. Pense em sua vida agora. Existe alguma situação, em um relacionamento, no trabalho, em uma amizade, onde você sente um desconforto persistente, uma sensação de que algo não está certo, mas que você afasta com racionalizações? Quais são as verdades inconvenientes que você tem evitado? Que conversas difíceis você não está tendo? Que decisões você está adiando porque tem medo das consequências? Lembre-se de momentos em seu passado em que sua intuição lhe deu um aviso e você a ignorou. O que aconteceu? O que essa experiência pode te ensinar sobre a importância de ouvir essa voz interior? Nossa intuição não é nossa inimiga. Ela é nossa guardiã mais leal. Ignorá-la não nos protege da dor, apenas a adia e a amplifica.
A dor de confrontar uma verdade difícil hoje é sempre menor do que a dor de ser devastado por ela amanhã. A jornada de Isabel nos ensina que a traição mais dolorosa pode ser a que cometemos contra nós mesmos quando nos recusamos a ouvir nossa própria sabedoria, e que a cura mais profunda vem de restaurar essa confiança sagrada em nossa própria voz interior. Aprender a confiar em si mesma é um ato de coragem. É escolher a clareza, mesmo que ela doa, em vez do conforto da ilusão. É se tornar um aliado de sua própria alma. Se esta história ressoou em você, se você já viveu a dor de ignorar sua intuição, eu te convido a compartilhar sua reflexão nos comentários. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu sobre confiar em si mesma? Que nossas histórias se tornem um farol umas para as outras, nos guiando de volta para casa, para a nossa própria verdade. Obrigada por sua presença e por sua coragem de olhar para a verdade. Cuide-se bem, por inteiro.